Nunca coma feijão sem antes ouvir isso. O que parece ser um dos alimentos mais saudáveis e tradicionais da mesa brasileira pode, sim, ser um veneno para o seu corpo se consumido da maneira errada. O feijão é mais do que apenas um alimento. Ele faz parte da identidade cultural do Brasil. Quem nunca ouviu a expressão arroz com feijão? Essa combinação é tão presente no dia a dia que se tornou sinônimo de refeição básica, simples e completa. De norte a sul, em cada canto do país, há sempre uma versão do feijão na mesa. Feijão preto no Rio de Janeiro, feijão carioca em São Paulo, feijão verde no Nordeste, feijão fradinho nas saladas e nas comidas típicas, feijoada como prato nacional. Mas apesar dessa popularidade, existe um detalhe que quase ninguém comenta. O feijão pode ser um remédio natural poderoso, mas também pode se transformar em um verdadeiro inimigo da saúde, dependendo de como é preparado e consumido. E é exatamente isso que vamos revelar neste vídeo. Você vai descobrir 7 benefícios reais e comprovados do feijão, 7 malefícios importantes que podem estar escondidos no consumo inadequado, e ainda vamos te mostrar como preparar e comer o feijão do jeito certo, aproveitando todo o seu valor nutricional sem prejudicar o organismo. Agora, antes de entrarmos nos benefícios e riscos, vamos pensar juntos. Por que o feijão é tão central na nossa alimentação? O feijão como pilar da alimentação brasileira. O feijão é cultivado no Brasil há milhares de anos. Muito antes da chegada dos colonizadores, povos indígenas já utilizavam o feijão como parte da sua dieta básica. Ele é rico em nutrientes essenciais e, combinado ao arroz, forma uma refeição quase perfeita do ponto de vista nutricional. Isso porque o feijão tem aminoácidos que faltam no arroz, e o arroz tem aminoácidos que faltam no feijão. Juntos, eles se completam e oferecem proteínas de alta qualidade. Essa é uma das razões pelas quais, apesar da pobreza alimentar de muitas regiões, o Brasil conseguiu manter uma base nutricional relativamente equilibrada. A dupla arroz com feijão é barata, acessível e nutritiva. Mas afinal, o feijão é herói ou vilão? Se perguntarmos na rua, a maioria das pessoas diria: feijão é saudável, claro. E de fato, o feijão tem inúmeros benefícios. Fibras que ajudam na digestão, proteínas vegetais que fortalecem o corpo, minerais como ferro, magnésio e potássio, vitaminas do complexo B. Além disso, ajuda a dar saciedade e pode ser um aliado na prevenção de doenças. Só que existe o outro lado da moeda. O feijão cru ou mal cozido contém substâncias tóxicas, como a lectina, que podem causar sintomas sérios de intoxicação alimentar, incluindo náuseas, vômitos e diarreia. Além disso, algumas pessoas têm dificuldade de digerir certos componentes do feijão, o que gera gases, inchaço e até crises de intestino irritável. Fora isso, o excesso de feijão em uma dieta sem variedade pode levar a desequilíbrios nutricionais, principalmente pela presença de antinutrientes que atrapalham a absorção de minerais. É por isso que eu digo, nunca coma feijão sem antes saber disso. O que determina se o feijão vai ser um aliado ou um inimigo da sua saúde é a forma como você prepara, a quantidade que consome e o contexto da sua dieta. Por que você precisa assistir até o final? Se você é do tipo que não vive sem feijão, esse vídeo é para você. Se você já ouviu alguém dizendo que o feijão dá gases, que prende ou solta o intestino, que engorda ou que é pesado, então precisa conhecer a verdade por trás desses mitos. Aqui a gente vai separar ciência de achismo, e você vai sair deste vídeo sabendo exatamente quando o feijão é benéfico, quando ele pode ser prejudicial, qual a melhor forma de preparar e consumir. E eu já adianto, não basta só lavar e colocar na panela de pressão. O processo certo envolve cuidado com o remolho, tempo de cozimento e até combinações alimentares que fazem diferença. Um alimento amado, mas mal compreendido. O feijão tem sido chamado por muitos nutricionistas de superalimento brasileiro. Ele está no prato de ricos e pobres, de crianças e idosos. Está presente em escolas, restaurantes, hospitais, em todo lugar. Mas justamente por ser tão comum, a gente esquece de olhar para ele com atenção crítica. Você sabia, por exemplo, que há mais de 14 tipos de feijões consumidos no Brasil?
e que cada um deles tem características nutricionais diferentes. O feijão preto, por exemplo, é mais rico em antioxidantes. O feijão carioca tem mais fibras solúveis. O feijão fradinho é mais leve para a digestão. E o feijão branco tem uma substância chamada faseolamina, que pode interferir na absorção de carboidratos. Mas a maioria das pessoas trata todos os feijões como iguais, e isso é um erro. Por isso, é essencial conhecer os dois lados: o lado positivo, com os 7 benefícios, e o lado negativo, com os 7 malefícios, para só então chegar ao ponto central. Como comer do jeito certo? Antes de entrarmos no primeiro benefício, eu peço: se esse tema já chamou sua atenção, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Assim você fortalece o projeto, ajuda mais pessoas a receberem informação de qualidade e não perde os próximos conteúdos. Agora sim, vamos começar entendendo quais são os 7 grandes benefícios do feijão para a saúde. Muita gente pensa no feijão apenas como acompanha o arroz, mas a verdade é que ele é um alimento riquíssimo. O feijão está entre os principais alimentos funcionais da nossa dieta, ou seja, além de nutrir, também pode ajudar a prevenir doenças. Vamos listar agora os 7 benefícios principais do feijão para a saúde. 1. Fonte de proteína vegetal. O feijão é uma das melhores fontes de proteína de origem vegetal. Uma concha de feijão cozido pode ter de 7 a 9 gramas de proteína, o que ajuda na construção e na manutenção dos músculos, ossos e tecidos. Quando combinado com o arroz, ele oferece todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa, formando uma proteína completa, algo raríssimo em alimentos vegetais. Isso faz da dupla arroz com feijão uma refeição nutricionalmente poderosa, comparável à proteína animal. 2. Rico em fibras que melhoram a digestão. O feijão é cheio de fibras solúveis e insolúveis. Essas fibras ajudam o intestino a funcionar melhor, evitando prisão de ventre, equilibrando o trânsito intestinal e promovendo uma flora intestinal saudável. Além disso, as fibras atuam como alimento para as bactérias boas do intestino, fortalecendo o microbioma intestinal, algo diretamente relacionado à imunidade e até ao humor. Um intestino saudável é um corpo mais protegido contra doenças. 3. Ajuda a controlar o colesterol. As fibras do feijão têm um efeito muito interessante. Elas se ligam às gorduras e ao colesterol no intestino, reduzindo a sua absorção. Isso contribui para diminuir os níveis de colesterol LDL, ruim, e aumentar o HDL, bom. Estudos mostram que quem consome feijão regularmente tem menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Um prato de feijão por dia pode ser um aliado na prevenção de infartos e derrames. 4. Regula a glicemia. O feijão tem um baixo índice glicêmico, ou seja, libera a glicose no sangue de forma lenta. Isso ajuda a evitar picos de açúcar e de insulina, sendo extremamente benéfico para pessoas com diabetes tipo 2 ou com resistência à insulina. Além disso, uma proteína encontrada no feijão branco, chamada faseolamina, pode diminuir a absorção de carboidratos, ajudando a controlar ainda mais a glicemia. É por isso que muitos médicos recomendam incluir feijão em dietas para a prevenção e controle do diabetes. 5. Combate a anemia e fortalece o sangue. O feijão é uma fonte importante de ferro, mineral essencial para a produção de hemoglobina, responsável por transportar oxigênio no sangue. Embora o ferro do feijão seja o chamado ferro não M, de absorção mais difícil que o ferro da carne, quando consumido junto com alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão, acerola ou tomate, a absorção melhora bastante. Isso significa que um simples hábito, espremer limão no feijão ou comer uma fruta cítrica na refeição, pode potencializar o efeito antianêmico desse alimento. 6. Ajuda no emagrecimento e na saciedade. Graças ao alto teor de fibras e proteínas, o feijão aumenta a sensação de saciedade. Isso significa que, ao incluir feijão na refeição, você demora mais tempo para sentir fome novamente, o que ajuda a controlar a ingestão calórica ao longo do dia. Além disso, por ser pouco calórico, uma concha média tem em torno de 80 a 100 calorias, ele pode entrar tranquilamente em dietas de emagrecimento.
Feijão não engorda, pelo contrário, pode ajudar a emagrecer se usado da forma certa. 7. Rico em vitaminas e minerais essenciais. Além do ferro, o feijão também fornece magnésio, potássio, fósforo, zinco e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes participam de várias funções vitais do organismo. O magnésio relaxa músculos e nervos. O potássio ajuda a controlar a pressão arterial. O fósforo fortalece ossos e dentes. As vitaminas do complexo B atuam na produção de energia e no funcionamento do sistema nervoso. Ou seja, um simples prato de feijão é, na prática, um polivitamínico natural acessível e barato. Esses são os 7 grandes benefícios do feijão. Ele ajuda na digestão, no controle da glicemia, na prevenção de doenças cardiovasculares, no combate à anemia, fortalece músculos, ossos e o sistema imunológico, além de contribuir para o emagrecimento saudável. Mas como tudo na vida, nem só de pontos positivos vive o feijão. Por trás de tantos benefícios, também existem riscos ocultos e efeitos colaterais que podem prejudicar sua saúde se você não souber preparar e consumir da forma correta. Até aqui vimos que o feijão pode ser um aliado poderoso da saúde. Mas como todo alimento, ele também tem pontos negativos que precisam ser conhecidos. Comer feijão sem preparo adequado ou em excesso pode trazer riscos reais. Vamos entender agora os 7 principais malefícios do feijão. 1. Presença de antinutrientes. O feijão contém substâncias chamadas antinutrientes, como o ácido fítico e os fitatos. Esses compostos podem se ligar a minerais importantes como ferro, zinco, magnésio e cálcio, reduzindo sua absorção pelo organismo. Isso significa que, mesmo o feijão sendo rico em ferro, parte dele não é aproveitada se o grão não for bem preparado. 2. Lectinas tóxicas em feijão cru ou mal cozido. As lectinas são proteínas presentes no feijão cru que podem ser altamente tóxicas para o corpo. Se o feijão não for cozido corretamente, essas substâncias causam sintomas de intoxicação alimentar, como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais. O feijão vermelho, por exemplo, tem níveis muito altos de lectina e pode causar intoxicação grave se for mal cozido. 3. Formação excessiva de gases e desconforto abdominal. O feijão é famoso por causar flatulência e inchaço abdominal. Isso acontece porque ele contém oligosacarídeos, um tipo de carboidrato que não é digerido no estômago e chega praticamente intacto ao intestino grosso. Ali, as bactérias o fermentam, produzindo gases. Para muitas pessoas, isso é apenas incômodo, mas para quem tem síndrome do intestino irritável, pode causar dores intensas. 4. Risco de agravar problemas intestinais. Por ser rico em fibras, o feijão pode ser um problema em pessoas com doenças intestinais inflamatórias ou sensibilidade digestiva. Quem tem colite ulcerativa, doença de Crohn ou está em crises de gastrite e refluxo, pode sentir aumento de sintomas como dor, cólica e diarreia ao consumir feijão. Nesses casos, é fundamental acompanhamento médico para adaptar a dieta. 5. Possível acúmulo de ácido úrico. Alguns tipos de feijão são ricos em purinas, substâncias que, quando metabolizadas, aumentam os níveis de ácido úrico no sangue. O excesso de ácido úrico pode levar ao desenvolvimento de gota, uma forma dolorosa de artrite, e pedras nos rins. Pessoas predispostas devem consumir feijão com moderação e sempre bem cozido. 6. Risco de contaminação por agrotóxicos e armazenamento inadequado. Assim como outros grãos, o feijão pode estar contaminado com resíduos de agrotóxicos ou sofrer contaminação por fungos durante o armazenamento, formando micotoxinas como a aflatoxina, que são perigosas para a saúde do fígado. Esse é um dos motivos pelos quais se recomenda sempre comprar feijão de boa procedência e armazená-lo em local seco e arejado. 7. Excesso calórico e desequilíbrio em dietas restritas. Embora seja um alimento saudável, o feijão em excesso pode se tornar calórico, especialmente se preparado com bacon, linguiça, óleo ou temperos gordurosos. Além disso, algumas pessoas exageram na quantidade, deixando o prato desbalanceado em relação a verduras, legumes e proteínas magras. Ou seja, o feijão em si não é vilão,
mas a forma como ele é preparado pode transformá-lo em um prato pesado e pouco saudável. Esses são os 7 principais malefícios do feijão. Ele pode reduzir a absorção de minerais, causar intoxicação se mal cozido, gerar gases e desconforto, agravar problemas intestinais, aumentar o ácido úrico, estar contaminado se mal armazenado e se tornar pesado se preparado com excesso de gordura. Ou seja, o feijão não é um alimento perfeito. Ele pode sim prejudicar a saúde se não for consumido da maneira correta. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Como preparar e comer o feijão do jeito certo, para aproveitar os benefícios e evitar os riscos. Agora que já entendemos os benefícios e os malefícios do feijão, chegou o ponto mais importante. Como preparar e consumir esse alimento da maneira correta, para que ele seja um aliado da sua saúde e não um problema. O segredo está em 3 pilares fundamentais: a escolha, o preparo e a combinação alimentar. 1. Escolha do feijão. Sempre dê preferência a feijões de boa procedência, comprados em locais confiáveis e de alta rotatividade. Observe se os grãos estão íntegros, sem furos, manchas ou presença de pó que podem indicar infestação por insetos ou fungos. Guarde o feijão em local seco, fresco e arejado, de preferência em potes herméticos, para evitar a umidade e a proliferação de fungos que produzem micotoxinas. 2. A importância do remolho. O remolho é uma das etapas mais negligenciadas pelas pessoas, mas talvez seja a mais importante. Deixar o feijão de molho em água por pelo menos 8 a 12 horas reduz significativamente os antinutrientes, como o ácido fítico e os fitatos. Diminui os oligosacarídeos que causam gases e facilita o cozimento. Durante o remolho, troque a água pelo menos uma vez. Jogue fora a água do molho e cozinhe o feijão em água nova. Esse simples hábito já elimina boa parte dos problemas digestivos e aumenta a biodisponibilidade dos minerais do feijão. 3. O cozimento adequado. O cozimento é fundamental para neutralizar as lectinas tóxicas. O feijão deve ser cozido até que os grãos fiquem bem macios. A melhor forma é na panela de pressão, garantindo temperatura e tempo suficientes para destruir as toxinas. Nunca cozinhe por menos de 10 minutos após a panela de pressão pegar pressão. O ideal é entre 20 e 30 minutos, dependendo do tipo de feijão. Feijão mal cozido não só é indigesto, como pode ser perigoso. 4. Uso de temperos naturais. Evite preparar feijão com excesso de óleo, gordura animal ou embutidos, como linguiça e bacon, que transformam um prato saudável em algo pesado e calórico. Prefira temperos naturais: alho, cebola, louro, coentro, cebolinha, salsinha e até cúrcuma. Esses temperos, além de sabor, oferecem antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias, potencializando o efeito benéfico do feijão. 5. Combinações alimentares inteligentes. O feijão sozinho já é nutritivo, mas pode ser ainda mais poderoso se combinado com outros alimentos. Com arroz, forma uma proteína completa, rica em todos os aminoácidos essenciais. Com frutas cítricas ou vegetais ricos em vitamina C, melhora a absorção do ferro do feijão. Exemplo: comer feijão com salada de tomate e limão espremido, com hortaliças e legumes. Aumenta o aporte de fibras e vitaminas, equilibrando a refeição. Evite combinar feijão em excesso com carnes processadas ou frituras, pois isso anula grande parte de seus benefícios. 6. Quantidade adequada. A recomendação geral é de 1 a 2 conchas médias por dia, cerca de 100 a 200 gramas de feijão cozido. Essa quantidade é suficiente para trazer os benefícios sem sobrecarregar a digestão. Comer feijão em excesso não traz vantagens e pode gerar gases, inchaço e até atrapalhar a absorção de minerais. 7. Atenção a grupos específicos. Pessoas com gota ou ácido úrico elevado devem moderar o consumo, já que o feijão contém purinas. Pessoas com síndrome do intestino irritável podem precisar reduzir a quantidade ou escolher tipos de feijão mais leves, como feijão fradinho. Crianças e idosos. O feijão deve ser sempre bem cozido, amassado ou batido para facilitar a mastigação e digestão. 8.
Tipos de feijão e suas diferenças. Cada tipo de feijão tem características próprias. Feijão preto, rico em antioxidantes, antocianinas, bom para o coração. Feijão carioca, o mais consumido no Brasil, excelente fonte de fibras. Feijão branco, contém faseolamina, que ajuda a reduzir a absorção de carboidratos. Feijão fradinho, mais leve e fácil de digerir, muito usado em saladas e pratos típicos do Nordeste. Feijão verde. Fresco, sabor suave. Ótimo para variar a dieta. Alternar entre diferentes tipos de feijão é uma boa estratégia para diversificar nutrientes e evitar monotonia alimentar. 9. Modo prático para o dia a dia. Uma dica prática é cozinhar uma quantidade maior de feijão, por exemplo, para a semana inteira, e congelar em porções individuais. Isso economiza tempo, garante praticidade e mantém os nutrientes. Assim, você sempre terá feijão pronto e saudável, sem precisar recorrer a versões enlatadas, que costumam ter excesso de sódio. Consumir feijão do jeito certo é simples, mas exige atenção. Escolher grãos de qualidade, deixar de molho, cozinhar bem, temperar com ingredientes naturais, combinar com alimentos que potencializam seus nutrientes e respeitar a quantidade adequada. Seguindo esses passos, você transforma o feijão em um verdadeiro remédio natural acessível, barato e seguro, aproveitando seus benefícios sem correr os riscos. O feijão, esse grão tão presente no prato dos brasileiros, não é apenas um simples acompanhamento. Ele é, ao mesmo tempo, um superalimento cheio de benefícios e um risco escondido quando consumido de forma errada. Relembrando os 7 benefícios, falamos que o feijão é um verdadeiro aliado da saúde, fonte de proteína vegetal de qualidade. Rico em fibras que melhoram a digestão, ajuda a controlar o colesterol, regula a glicemia, sendo ótimo para diabéticos, combate a anemia e fortalece o sangue, auxilia no emagrecimento e na saciedade, fornece vitaminas e minerais essenciais como ferro, magnésio e potássio. Esses pontos mostram por que ele é considerado um alimento funcional e até chamado de remédio natural. Relembrando os 7 malefícios. Mas também vimos que, sem preparo adequado, o feijão pode se transformar em um problema. Presença de antinutrientes que atrapalham a absorção de minerais. Lectinas tóxicas em grãos crus ou mal cozidos. Formação de gases e desconforto abdominal. Risco de agravar problemas intestinais em pessoas sensíveis. Possível aumento de ácido úrico, piorando a gota. Risco de contaminação por agrotóxicos e fungos no armazenamento. Excesso calórico quando preparado com gorduras e carnes processadas. Esses fatores mostram que sim, o feijão pode ser perigoso se não for tratado com cuidado. Como evitar os riscos e aproveitar o melhor do feijão, e a solução está no jeito certo de preparar e consumir. Escolher feijão de qualidade. Fazer o remolho adequado, 8-12 horas trocando a água. Cozinhar bem, de preferência na pressão, até os grãos ficarem macios. Temperar com ervas e temperos naturais, evitando excesso de gorduras. Combinar com arroz, verduras e alimentos ricos em vitamina C. Consumir na medida certa. 1 a 2 conchas por dia já são suficientes. Adaptar o consumo em casos específicos. Gota, intestino irritável, crianças, idosos. Seguindo essas dicas, você transforma o feijão em um alimento seguro, nutritivo e até medicinal. O feijão não é apenas comida. Ele é tradição, cultura, identidade. Ele está presente em momentos familiares, nas refeições escolares, nas mesas de restaurantes e nas cozinhas mais simples. Mas justamente por ser tão comum, muitos acabam tratando o feijão com descuido, como se fosse só mais um grão. E é aí que mora o risco. A rotina faz a gente esquecer da importância de preparar o alimento da forma certa. Ao aplicar as dicas que você aprendeu aqui, você não só melhora a sua saúde, mas também pode ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Imagine se cada família passasse a preparar o feijão da maneira correta. Teríamos menos casos de anemia, menos desconfortos intestinais e mais qualidade de vida no dia a dia. O feijão pode ser um herói ou um vilão. O que define isso não é o grão em si, mas o modo como você lida com ele. Ele pode ser fonte de energia, força e vitalidade.
mas, se ignorado ou preparado de forma incorreta, pode trazer mal-estar, doenças e desequilíbrio. E é por isso que eu reforço: nunca coma feijão sem antes saber disso. A informação é o que transforma um hábito comum em uma escolha consciente. Se esse vídeo fez sentido para você, agora é a hora de agir. Deixe o seu like para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos que comem feijão todos os dias e precisam conhecer esses segredos. E claro, comente aqui embaixo. Você já fazia o remolho do feijão? Já teve algum problema de digestão com ele? Quero muito saber a sua experiência. Aqui a gente fala de saúde com clareza, ciência e sem enrolação. Então, se você gostou deste conteúdo, fica com a gente, porque ainda temos muitos outros vídeos sobre alimentação, hábitos saudáveis e os segredos que a indústria não conta. E lembre-se, o feijão pode ser um dos seus melhores amigos na busca por saúde e qualidade de vida, desde que você saiba como lidar com ele. Até o próximo vídeo.